Mateus, o autor deste evangelho, era um homem que havia conhecido a escuridão da vida. Ele tinha vivido na sombra da rejeição, desprezado como coletor de impostos, alguém visto como um traidor de sua própria nação. Mas quando Jesus olhou para ele com olhos cheios de compaixão e disse: "Siga-me", Mateus experimentou uma transformação tão profunda que mudou o curso de sua vida. Este evangelho começa com uma genealogia, mas não é uma lista comum de nomes. Cada nome citado é um elo numa corrente que se estende por gerações, ligando Abraão a Davi e Davi a José, o pai terreno de Jesus. Esta lista revela a fidelidade de Deus ao longo da história, mostrando que Jesus é o Messias, o Rei prometido, descendente de Davi, que cumpriria todas as profecias. Mas ao contrário das expectativas de muitos, este rei não nasceu em um palácio cercado de riquezas e poder. Ele nasceu em um estábulo humilde, cercado por animais, enquanto o mundo dormia, alheio ao milagre que acabara de acontecer. Os primeiros a reconhecerem sua chegada não foram os poderosos, mas simples pastores e sábios vindos do Oriente, guiados por uma estrela brilhante no céu. Mateus nos leva através da vida e ministério de Jesus, revelando seus ensinamentos, milagres e a profundidade de seu amor. Ele nos mostra como Jesus desafiou as normas sociais, acolhendo os marginalizados, perdoando pecadores, curando os doentes e ensinando sobre um reino que não era deste mundo. Um reino onde os últimos seriam os primeiros, e onde a justiça, a misericórdia e a fé seriam os pilares. A narrativa de Mateus culmina com a paixão de Cristo, a traição, o julgamento, a crucificação e, finalmente, a ressurreição. Este evangelho é uma poderosa proclamação de que Jesus é o Emanuel, Deus conosco, que veio para salvar seu povo de seus pecados. Ao nos depararmos com o evangelho de Mateus, somos convidados a reconhecer a soberania de Jesus como o Rei prometido e a refletir sobre o significado de seu chamado em nossas vidas. Ele nos desafia a seguir seus passos, vivendo os valores do reino e proclamando a boa nova de sua salvação ao mundo. Na agitada cidade de Cafarnaum, às margens do Mar da Galileia, vivia um homem chamado Mateus. Sua vida era marcada por uma ocupação que o isolava de sua comunidade. Ele era um coletor de impostos. Neste contexto, Mateus era visto como um traidor, alguém que se aliava aos opressores romanos para extorquir o próprio povo. Porém, o encontro com Jesus transformaria radicalmente sua vida, revelando o poder da graça e do chamado divino. O sol brilhava intensamente naquela manhã, iluminando as ruas movimentadas de Cafarnaum. Mateus estava em sua banca de impostos, cercado por moedas de diferentes tamanhos e valores. As pessoas que passavam por ele evitavam contato visual, sussurrando palavras de desprezo. Eles viam Mateus como um colaborador dos romanos, alguém que enriquecia às custas do sofrimento alheio. Entretanto, Mateus estava acostumado com a solidão e a rejeição. Ele sabia que sua profissão o afastava dos outros, mas também acreditava que o dinheiro era uma necessidade essencial. Sua mente estava focada no trabalho, calculando quantias e somando impostos, quando algo inesperado aconteceu. Uma multidão se aproximava, seguindo um homem que era diferente de todos os outros. Seus olhos, brilhantes e cheios de compaixão, fixaram-se em Mateus. O coletor de impostos olhou para cima e seus olhos encontraram os de Jesus. Ele sentiu algo diferente naquele olhar, algo que nunca havia sentido antes: aceitação, perdão e amor. Então, Jesus pronunciou palavras simples, mas poderosas: "Siga-me." Mateus ficou atordoado. Como poderia alguém como ele, desprezado e odiado, ser chamado para seguir um homem tão respeitado? Mas naquele instante Mateus soube que precisava mudar. Sem hesitar, levantou-se abandonando sua mesa, suas moedas e sua vida antiga. Ele seguiu Jesus, sem olhar para trás. A partir daquele momento, Mateus se tornou um dos 12 apóstolos, um seguidor fiel de Cristo. Ele testemunhou milagres, ouviu os ensinamentos do Mestre e viu a manifestação do amor divino.
Mateus, o coletor de impostos, se transformou em Mateus, o evangelista, o autor de um dos evangelhos que até hoje guia e inspira milhões de pessoas.